Sejam bem-vindos mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo. Estamos no capítulo 36 de Gênesis, que vamos estudar hoje. Do 36, versículos de 1 até o 43. E assim, no próximo estudo, nós já entraremos para a história de José, que é conhecido por muitos, mas nós vamos aprofundar também esse estudo. Mas eu convido vocês, então, para pegar a sua Bíblia, abrir no capítulo 36 de Gênesis. Nós vamos estudar todo o capítulo. Tem uns nomes meio complicados no texto, então vamos com muita paciência, com muita calma, fazer a leitura do texto para depois estudar o seu contexto como fazemos habitualmente, ok? Se você já pegou a sua Bíblia, a sua caneta, então vamos dar início na leitura do capítulo 36, que vai tratar da descendência de Esaú. Vamos lá então, a leitura do capítulo 36. Eis a descendência de Esaú, também chamado Edom. Esaú tomou suas mulheres entre as filhas de Canaã, Ada, filha de Elom, o Iteu, o Olibama, filha de Ana, filha de Sebeon, o Eveu, e Basemate, filha de Ismael, irmã de Nabaiote. Ada deu a Esaú Elifaz. Bezemate deu à luz Rauel, e Olibama deu à luz Jeus, Jalã e Coré. Tais são os filhos nascidos a Esaú na terra de Canaã. Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e suas filhas, assim como todo o seu pessoal, seus rebanhos, seus animais e todos os bens que tinha adquirido na terra de Canaã, e mudou-se para longe de seu irmão Jacó. Seus bens eram, com efeito, numerosos demais para que pudessem morar juntos, e a terra em que habitavam não lhes bastava, por causa dos seus muitos rebanhos. Esaú estabeleceu-se na montanha de Seir. Esaú chamava-se também Edom. Eis a descendência de Esaú, pai de Edom, na montanha de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Rauel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Cefo, Gatã e Cenezés. Elifaz, filho de Esaú, tomou uma concubina, Tâmina, que lhe deu à luz Amaleque. Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú. Eis os filhos de Rauel: Naate, Zara, Sama e Mesa. São estes os filhos de Bezemate, mulher de Esaú. Eis os filhos de Olibama, filha de Ana, filha de Sebeon, mulher de Esaú. Ela deu à luz Esaú, Jeus, Jalã e Coré. Eis os chefes das tribos dos filhos de Esaú: filhos de Elifaz, primogênito de Esaú, o chefe Temã,
o chefe Omar, o chefe Cefo, o chefe Cenezés, o chefe Coré, o chefe Gatã, o chefe Amaleque. Estes são os chefes saídos de Elifaz na terra de Edom. Tais são os filhos de Ada, filhos de Rauel, filho de Esaú, o chefe Naate, o chefe Zara, o chefe Sama e o chefe Mesa. Tais são os chefes saídos de Rauel na terra de Edom. Estes são os filhos de Basemate, mulher de Esaú. Filhos de Olibama, mulher de Esaú. O chefe Jeus, o chefe Jalã e o chefe Coré. Estes são os chefes saídos de Olibama, filha de Ana, a mulher de Esaú. Tais são os filhos de Esaú, e estes são os seus chefes, isto é, de Edom. Eis os filhos de Seir, o horreu, que habitava naquela terra: Lotã, Sobal, Sebeon, Ana, Dissom, Ezer e Dissã. Tais são os chefes dos horreus, filhos de Seir, na terra de Edom. Os filhos de Lotã foram Ori e Emã. A irmã de Lotã era Tâmina. Eis os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Cefo e Onã. Eis os filhos de Sebeon: Aia e Ana. Foi esta Ana que encontrou no deserto as fontes de água quente, quando pastoreava os jumentos de Sebeon, seu pai. Eis os filhos de Ana: Dissom e Olibama, filha de Ana. Eis os filhos de Dissom: Amidã, Ezebã, Jetraã e Caraã. Eis os filhos de Eser: Balaã, Zavã e Assã. Eis os filhos de Dissã: Uz e Arã. Eis os chefes dos horreus: o chefe Lotã, o chefe Sobal, o chefe Sebeon, o chefe Aná, o chefe Dissom, o chefe Ezer, o chefe Dissã. Esses são os chefes dos horreus, que governaram na terra de Seir. Estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que os filhos de Israel tivessem rei. Bela, filho de Beor, reinou em Edom. Sua cidade chamava-se Dinaba. Morrendo Bela, Jobabe, filho de Zara, de Borsra, reinou em seu lugar. Morto Jobabe, Ussã, da terra dos Temanitas, reinou em seu lugar. Morto Ussã, Hadad, filho de Badad, reinou em seu lugar. Ele derrotou Madiã nas terras de Moabe. Sua cidade chamava-se Avite. Morto Hadad, Selá de Masreca reinou em seu lugar. Morto Selá, reinou em seu lugar Saul, de Reobote, que está perto do rio. Com a morte de Saul, Baalanã,
filho de Acor, reinou em seu lugar. Com a morte de Baalanã, filho de Acor, Hadar reinou em seu lugar. Sua cidade chamou-se Fal. Sua mulher chamava-se Meetabel, filha de Matrete, filha de Mesaape. Eis os nomes dos chefes saídos de Esaú, segundo suas tribos, seus territórios e seus nomes. O chefe Tâmina e chefe Alva, o chefe Getete, o chefe Oolibama, o chefe Ela, o chefe Finom, o chefe Senés, o chefe Temã, o chefe Mabzar, o chefe Magdiol, o chefe Irã. Esses são os chefes de Edom, segundo suas residências na terra que ocupavam. Eis aí Esaú, pai de Edom. Muito bem, que leitura complicada, não? Muitos nomes complicados, mas muito importantes para nós, porque o capítulo 36 de Gênesis não podia fechar sem falar da descendência de Esaú. É muito importante para nós conhecermos a descendência de Esaú. Então, o que o texto está dizendo, está falando da genealogia, podemos dizer assim, de Esaú, ok? Então, o texto conclui a história de Esaú, repetidas vezes chamado pai dos Edomitas. Então, Esaú é chamado aqui o pai dos Edomitas, tá bom? Então, diz o texto no capítulo 1 que Esaú tomou suas mulheres entre as filhas de Canaã. Então, nesse começo de texto, do versículo 2, nós temos aqui o que é contraditório para o povo de Israel. Lembram-se em capítulos passados que não era bom que tivesse essa mistura de raças? Então, Esaú não obedece essa regra. Esaú toma por mulheres filhas de Canaã. E daí tem a geração do fruto desse relacionamento de Esaú com as filhas de Canaã, ok? Então, o texto também vai dizer, ele insiste em dizer, no parentesco com Israel, tá? Mas também salienta a ideia que nada tem a ver com o território cananeu, a herança de Israel e sua descendência. Há particular interesse em registrar-se as listas dos descendentes de Saul, que são no total de 6, os descendentes de Esaú. É o de marcar que também Esaú é pai de um grande povo e que compartilha até certo ponto algo de bênção e da promessa do seu avô Abraão. Então, a descendência de Abraão. Esaú também é descendente de Abraão. E Esaú também a promessa que Deus fez lá a Abraão, o patriarca, se concretiza na vida de Esaú. Muito importante a gente prestar atenção na leitura desse texto. O total da descendência de Esaú são 6. Mas Esaú também herda a promessa feita lá em Abraão, porque afinal de contas Esaú também é seu neto. Então, essa descendência numerosa dos filhos de Esaú também é um cumprimento da promessa feita a Abraão, ok? O que mais a gente pode tirar do ponto desta leitura?
Por outro lado, estabelece-se qual é o território dos edomitas. Território que está fechado para os israelitas quando voltam do Egito. Isso vocês vão conferir lá em Números, capítulo 14, capítulo 20, melhor dizendo, de 14 a 21, ok? Então esse território dos edomitas estarão fechado quando os israelitas voltam do Egito. Mas o importante aqui é destacar o capítulo 31, melhor, o versículo 31. O versículo 31 diz assim: Estes são os reis que reinaram na terra de Edom antes que os filhos de Israel tivessem rei. Então, até o período em que os israelitas começam a reclamar pela presença de um rei entre eles, que até então eles eram conduzidos pelo próprio Deus, mas com a influência de outros povos, dos povos vizinhos, eles também querem ter um rei. Só que até aqui, Edom é governado por esta família, pela família de Esaú, até quando o povo de Israel vai reclamar por um rei, tá bom? Outro ponto que nós devemos também destacar é o versículo 35, que fala que, morto Usã, Hadad, filho de Badad, reinou em seu lugar. Ele derrotou Madian. Madian também vai ser um personagem que vai aparecer muito nos textos bíblicos futuramente. Nós vamos ouvir falar muito de Madian, ok? Derrotou Madian nas terras de Moabe. Também vamos ouvir falar muito dos moabitas, tá? Então, por isso é muito importante a gente fechar aqui esse texto que fala da descendência de Esaú, mas o principal do texto é destacar que Esaú também é descendente de Abraão. E a promessa a Abraão de uma descendência numerosa se concretiza também na pessoa de Esaú e na sua geração. Tá? Então, é um capítulo complicado de se ler por causa dos nomes, mas é um capítulo que vai recordar para nós a promessa da descendência. Tá? Embora Esaú não herde, né, o território, vamos dizer assim, mas ele vai conquistando esse território através de seus filhos. Tá? Esaú também, ele não segue a regra de não tomar por mulheres as filhas de Canaã. Ele o faz, né? Era para não fazer, mas ele faz. Ele toma as mulheres de Canaã e tem filhos com essas mulheres, mas a promessa da descendência não é anulada por causa disso. Então, o que nós temos aqui? A promessa de Deus, ela não é desfeita por causa das falhas dos filhos dos escolhidos, ou por causa das pessoas escolhidas, tá? A promessa de Deus, ela é fiel, porque Deus é fiel. Então essa promessa continua, mesmo Esaú tomando por mulheres filhas de Canaã, mesmo Esaú não sendo o herdeiro legítimo da bênção, porque lhe é roubada, como nós vimos, esta bênção, né, lá no início, mesmo assim, a descendência dele é uma descendência que está dentro da promessa feita a Abraão, seu avô. Ok? Então, é mais isso, o versículo 36, que nós precisávamos destacar para fechar e para concluir também, sabendo que Esaú também descende de Abraão e também a promessa está nele,
mesmo que indiretamente, ok? Espero que vocês tenham gostado desta reflexão. Por ser um texto muito complicado com os nomes, aqui basta para nós conhecermos a descendência de Saul, que foram 6 no total. Mas que fica de mensagem para nós é que a promessa é mantida, porque é promessa de Deus. Os percalços do caminho na vida do povo eleito não é capaz de destruir a promessa de Deus, porque Deus é fiel. E ele vai trabalhando dentro da história, mesmo que ela não seja feita dentro de uma fidelidade total, como nós vimos que não é no início do povo eleito, né? Mas Deus ele vai sabendo trabalhar a história do seu jeito, com a perfeição que é só dele, tá bom? Espero que tenham gostado desta reflexão e espero vocês para o próximo capítulo, onde nós traremos para a história de José, uma história muito interessante também de conhecer. Até o próximo encontro, até o próximo vídeo. Um abraço a todos.